tem um nível muito elevado de digitalização dos serviços em saúde e tem-no há muitos anos. Seria difícil nós imaginarmos hoje a nossa prática clínica, a contratualização, a prestação de contas e a comunicação à luz daquilo que era há 2 décadas. Mas como vimos já pelos resultados do momento atual das USFs, as equipas ainda assim não estão muito satisfeitas com a prestação dos sistemas de informação em vários pontos. A USF-AN defende há muito tempo um processo clínico único, não se entenda um sistema único, um processo clínico, que hoje ainda não se materializou, apesar de que começa e já entrou no discurso e na agenda política. A interoperabilidade dos sistemas de informação, dos muitos que temos, é ainda fraca em vários níveis, mas passámos já a ter, nos últimos anos, por exemplo, os exames complementares de diagnóstico integrados. E apesar de ainda termos dificuldades no acesso à informação de todas as instituições e no seu modelo ideal, a verdade é que é hoje possível aceder à informação da maior parte das unidades de cuidados de saúde primários e dos hospitais, em algum grau, pelo menos. Sentimos ainda é que esta usabilidade poderia melhorar muito. Todos os anos, nas fases de contratualização e apresentação de resultados, sentimos que há problemas nas plataformas que nos apoiam para estes efeitos. Mas sentimos também, no meio destes 2 períodos, que existe uma lacuna grande no suporte, quer ao início da atividade, quer no acompanhamento e melhoria da qualidade entre estes 2 tempos. E agora, todo o processo de contratualização vai mudar. Vão ser introduzidos novos ponderadores de complexidade e condicionantes do trabalho das equipas, mas ainda não é claro como é que vão ser exatamente, nem qual é que vai ser o seu impacto. O PRR significa que há fundos para fazer transformações críticas e há muito aguardadas, mas, por outro lado, o timing é apertado e a tarefa é complexa, às vezes, se calhar, mais complexa do que aquilo que se julga. E é necessário garantir que tudo aquilo que está para trás, toda a informação, em todo o múltiplo ecossistema de sistemas de informação, que é ainda mais complexo a nível hospitalar, não se perde. Portanto, para isto, para falar sobre temáticas de ajustar os problemas, nós temos hoje connosco a Sofia Sousa e Silva, da ACSS, que seria a nossa primeira palestrante. Seguidamente, teremos o Nuno Sousa, dos SPMS, e terminaremos com o Renato Pinto, dos SPMS. Boa tarde a todos. Obrigada, João, pela introdução. Obrigada ao ICFAN, em nome do Dr. André, por este convite. É com algum orgulho e algum saudosismo que aqui estou, tendo participado na organização do 6º e do 7º encontros, e é muito bom perceber que estamos no 14º, continuamos a reunir as ICFs, continuamos a reunir os profissionais em volta deste tema que para mim também é muito caro. O meu nome é Sofia Silva, eu sou médica de família e estou a colaborar com a ACSS no Núcleo dos Cuidados de Saúde Primários, no Departamento no DPS. Eu venho falar-vos hoje sobre 2 pontos. O primeiro dos quais, a plataforma Equalidade, que foi lançada oficialmente há pouco tempo, nesta semana, e sobre os instrumentos técnicos de contratualização. O Equalidade era a plataforma prometida há muito tempo, que nunca tínhamos conseguido operacionalizar e que finalmente está lançada, disponível para todos poderem utilizar. Esta é uma plataforma que é o garante daquilo que é a qualidade organizacional. Nós sabemos que isto é um dos pilares do modelo ICF. Nós nos organizamos e promovemos a qualidade organizacional. Sabemos também que, ao dia de hoje, aquilo que nós utilizamos para medir a nossa qualidade organizacional é a grelha de CSP e, portanto, o que nós defendemos é que as equipas tenham um acompanhamento de proximidade pelos conselhos clínicos e de saúde e externo pelas equipas regionais de apoio, que permitam a evolução daquilo que é a sua qualidade organizacional, para terem condições de se candidatarem ao modelo B, que, como todos sabemos, é um modelo mais diferenciado em termos de organização e com um pagamento diferenciado.
Mas estes processos não terminam aqui e, com muita dificuldade em implementar nos últimos anos, é muito importante que tenhamos consciência que o acompanhamento é necessário em todo o ciclo de vida da OICF e que não se distingue com uma OICF modelo B e, portanto, ele é necessário ainda e sempre nas organizações. O Equalidade traz também, pela primeira vez nesses sistemas de informação, os ciclos de melhoria contínua da qualidade, onde nós podemos definir para cada critério da grelha de OR um próprio ciclo de melhoria contínua da qualidade e podemos espelhá-los em todo o seu percurso. E porquê o Equalidade? Bem, porque nós trabalhávamos em processos manuais, não é? Se passaram por um processo de candidatura a modelo B, sabem disto, portanto havia muito poucos recursos, íamos organizando como podíamos em sistemas próprios mais ou menos arcaicos, que foram melhorando, obviamente, tecnologicamente ao longo do tempo, porque a tecnologia foi permitindo, mas nós não os conseguimos medir nem uniformizar e, principalmente, não conseguimos que eles sejam transparentes. E, acrescentando a isto, é muito importante garantirmos uma melhoria contínua dos processos. Se eu não consigo medir e uniformizar, se eu não tenho transparência, eu não consigo avaliar o que está a ser feito e como é que eu posso melhorar. E para quem é que é o Equalidade? Para todas as unidades dos cuidados de saúde primários, porque a cultura de melhoria contínua da qualidade organizacional deve ser transversal aos cuidados de saúde primários. Neste momento, podem iniciar o seu processo de acompanhamento todas as UCSPs, USFs A e B, e a um futuro breve, todas as UCCs, URAPs e unidades de saúde pública. Desculpem. Claro que, aos dias de hoje, e porque nós sabemos que estamos perante mudanças iminentes, o Equalidade é em si uma plataforma flexível e que se irá adaptar às mudanças que vierem a ser decretadas. E que é uma grande mais-valia da plataforma. Nós podemos usar a Dior CSP, mas podemos usar outra grelha, nós podemos pôr os critérios de passagem a modelo B, estes ou outros, e a plataforma ainda assim não perde o seu valor. O Equalidade foi lançado para a informatização primariamente daquilo que são as candidaturas a modelo B, como ponto de partida, como eu já expliquei. Um processo de candidatura a modelo B implica sempre uma preparação interna da unidade funcional para a candidatura e, depois, uma preparação desta candidatura entre a unidade funcional e o agrupamento. Nós sentimos sempre que estes dois passos, o passo 1 e o passo 2, estavam obscuros, passavam-se dentro das equipas, as equipas tinham muito pouco apoio, muito pouca transparência no que estava a acontecer e, posteriormente a isto, era feita a candidatura, avaliada a candidatura pelas equipas regionais de apoio, com a auditoria, a emissão do parecer técnico e as respectivas homologações e pareceres. O que é que a Equalidade se propõe? Propõe-se a informatizar do passo 1 ao passo 5 e, portanto, nós teremos toda a preparação interna da unidade funcional para a candidatura e a preparação da candidatura entre a unidade funcional e o ACES dentro da plataforma Equalidade. Este passo 1 e o passo 2 são independentes da candidatura, o que significa que qualquer unidade, mesmo que não se queira candidatar, pode e deve iniciar um processo de melhoria contínua dentro do Equalidade. Porque o Equalidade passa a trazer este conceito de acompanhamento. Nós vamos falando disto de acompanhamento, o que é o acompanhamento, e esta plataforma permite esquematizar e estruturar aquilo que é o acompanhamento. Não podemos, em qualquer processo de melhoria de qualidade, iniciar sem uma autoavaliação, onde é que nós estamos, para onde é que queremos ir, e esta autoavaliação vai motivar o desenvolvimento do processo de melhoria da qualidade dentro das próprias equipas, que obviamente não têm que ser todos no mesmo ano, nem no mesmo mês, muitas vezes são processos de acompanhamento contínuos e que nós vamos escolhendo alguns pontos para melhorar aqui, no próximo ano outros pontos, e vamos construindo a nossa qualidade organizacional e mantendo, não é? Depois, vamos fazer a avaliação pelo Conselho Clínico e de Saúde, que é uma avaliação de proximidade. São as nossas estruturas de governação clínica e que devem estar próximas da equipa e acompanhá-las e apoiá-las.
E depois disto temos deste ciclo contínuo de partilha entre a UF e o Conselho Clínico e de Saúde, vamos ter um acompanhamento que é finalizado. O que é que eu posso fazer com este acompanhamento finalizado? Posso iniciar um processo de candidatura a modelo B. Estes processos inicia-se com um formulário de candidatura, a submissão da própria candidatura, a validação pela parte da equipa regional de apoio e depois a auditoria. A auditoria, dentro do E-Qualidade, cumpre todos aqueles requisitos que nós já conhecemos, a auditoria principal, as focalizadas e a emissão do relatório final e a emissão do PT técnico pela ERA, a homologação pela ARS e o parecer da ACSS. O E-Qualidade já está disponível através da plataforma BICSP, fazendo login institucional, ele passa a ser um botão disponível, já todas as equipas podem entrar no E-Qualidade. E genericamente, porque não é o objetivo desta sessão, mas eu trago-vos aqui dois slides com o interior da plataforma, daquilo que me parece ser o mais relevante. Nós temos aqui, conseguem ver? Ok. Nós temos aqui todos os critérios da grelha de OR. E dentro de cada critério nós temos a descrição do critério, o que é que significa o 0, 1 e 2 da avaliação e depois as evidências positivas que nos são pedidas caso nós queiramos apoiar-nos delas. Se eu quiser, posso definir estratégias de melhoria para este critério individualmente e posso carregar o plano de melhoria e depois a reavaliação final. Estes processos são muito importantes porque a equipa regional de apoio, quando vai avaliar posteriormente, e mesmo o Conselho Clínico e de Saúde, vai compreender o caminho que a unidade fez para passar a cumprir alguma coisa que previamente ela não estava a cumprir. Estes processos de melhoria contínua da qualidade já estão incluídos nos BIs do 391 e do indicador 391 e 392. Isto significa que uma unidade que tem um acompanhamento finalizado, à semelhança do que acontece com a acreditação, tem estes indicadores cumpridos. E quais são os próximos passos? Este foi o arranque, foi assim que foi decidido arrancar, mas nós queremos muito fazer uma consolidação técnica para que seja possível incluir todas as unidades funcionais do ACES. Queremos fazer a informatização das candidaturas a novas USCs, portanto, começar o processo um nadinho a mais atrás. Queremos uma comunicação mais abrangente entre aquilo que é o E-Qualidade e o restante BICSP, incluindo o PAUF e o PDA-SES, e queremos fazer uma documentação inteligente das USCs. Nossa visão, as equipas necessitam de um apoio tecnológico que permita situar quais são as necessidades agora, o que é que a minha UF está a necessitar, quais são os processos que apoiam a execução disto e em que momentos, não é? Nós sabemos que a própria grelha de OR nos requisita algum tipo de discussão em Conselho Geral e coisas que são sistemáticas e que vão se repetindo ao longo do ano, e o que nós queremos é construir uma plataforma que interligue isto, que nos diga aquilo que é esperado da unidade funcional, que nós consigamos colocar as evidências de que isto foi cumprido e que os sistemas sejam capazes de automaticamente ler esta informação para que nós só vamos acrescentar ao acompanhamento, seja ao PAUF, seja ao E-Qualidade e também, obviamente, ao PDA-SES, aquilo que necessariamente a plataforma não consegue ler e que são evidências que nós temos que introduzir no momento, mas nós sabemos que a atividade das unidades de saúde familiares é um contínuo, vai acontecendo ao longo do ano, e a principal dificuldade que nós vamos encontrando naquilo que é a avaliação da grelha de OR e no acompanhamento é que nós chegamos ao momento e vamos introduzir tudo. E isto é altamente gastador de tempo e de recursos. Então o objetivo será dar um passo atrás, perceber o que é preciso em termos de cronograma, que é pedido às equipas e como é que nós podemos agilizar para que isto aconteça de uma forma lógica, para que não seja preciso sequer preencher 2 vezes a mesma coisa. Vocês imaginam, isto é um projeto muito grande, vamos dividir o elefante às fatias, pegando aqui na sessão anterior, e, portanto, vamos cumprindo os objetivos ao longo do tempo. Não queria terminar esta apresentação do E-Qualidade sem vos dizer que o E-Qualidade existe e o pontapé de saída foi com o grupo
técnico de implementação de políticas de saúde. Foi nessa qualidade que eu iniciei os trabalhos na E-Qualidade e queria deixar aqui a minha homenagem à enfermeira Sara, que participou connosco e que colaborou e que provavelmente sem ela também não seria possível. Ela não teve o prazer de ver a plataforma em funcionamento, mas gostava de lhe deixar a minha homenagem. Passando para aquilo que são os instrumentos de contratualização, eu acho que não trago nada de novo, já todos conhecemos estes instrumentos muito bem. Ao que se diz respeito aqui hoje, o PDA, SES, o PAUF, o SDM, o E-Qualidade e o BCSP, o E-Qualidade passa a entrar como, obviamente, um instrumento de contratualização. E então, o que é que nós queremos? E eles estão aqui dentro deste quadrado, porque o que nós queremos é que eles comuniquem, que eles sejam capazes de se interligar e que sejam capazes de facilitar o processo das equipas ao invés de serem instrumentos morosos de preenchimento. Então, o futuro é este, é integrar, automatizar e simplificar. E aqui precisamos da ajuda de todos, da comunicação contínua dos erros que vão existindo, das dificuldades que vão existindo com o nosso núcleo e, eventualmente, até de visão estratégica. Estamos prontos para acolher todas as sugestões. É isto que eu vos trago. Obrigada. Boa tarde a todos. O meu nome é Nuno Sousa. Muitos de vocês conhecer-me-ão. Sou médico de família, trabalho na ACSS desde 2010, trabalhei na OSF da Fundo como coordenador até essa altura e desde há uns meses estou também na SPMS. Neste momento divido o meu tempo entre as duas instituições. Na SPMS estou como coordenador do projeto SDM, Sistema de Dados Mestre. Na ACSS estou no Núcleo de Cuidados Subprimários com a Sofia Silva e com a restante equipa. Hoje o convite foi-me feito pelo João Sousa para vir falar de gestão de dados mestre e sistema de dados mestre e também sobre um instrumento que estamos a desenvolver chamado Índice de Complexidade dos Utentes. A primeira parte é muito importante do ponto de vista daquilo que foi aqui falado, da interoperabilidade entre sistemas de informação. Dados mestre, na prática, são dados que permitem descrever processos, objetos importantes para uma organização. Exemplos em saúde relacionados com os prestadores, com profissionais de saúde, com utentes, obviamente, tabelas de medicamentos, de MCDT, dispositivos médicos, vacinas, classificações diagnósticas e intervenções, ou coisas mais ao nível do financiamento, para fazer a contabilidade analítica, o sistema de normação contabilística da administração pública. E, portanto, é para isto são os dados que tradicionalmente estão em qualquer organização, são classificados como dados mestre. O SDM, em particular, surgiu em 2012 ou 2013 com uma página que ainda hoje está disponível na web e que tem hierarquia de locais e que podem ver todo o percurso das USFs clicando neste botão. Ele dá de norte para sul a evolução da transição das UCSPs para as USFs A e para as USFs B ao longo do tempo, como se fosse um vídeo. O link é este, é só substituir o link do STM por hierarquia.aspx. A maior parte dos sistemas que vocês utilizam são sistemas transacionais, os sistemas onde registram informação clínica, e também conhecem, obviamente, sistemas de BI. Raramente ouviram falar, provavelmente, de sistemas de dados mestres. Os dados transacionais são ações como compras, vendas, as consultas médicas ou de enfermagem, realizar um exame, pagar um vencimento. Os dados mestres caracterizam os atores. Os transacionais representam uma ação num determinado instante, os dados mestres têm um ciclo de vida, têm um início, têm um fim, têm adendas, têm cessações, etc.
Os dados transacionais têm, obviamente, muita volatilidade, os dados mestre têm alguma e essa volatilidade tem que ser altamente documentada porque tem impacto em múltiplos outros sistemas. Simples / complexos, meros eventos com muito valor para a organização. Se num sistema se apagar uma parte de uma consulta, enfim, a organização não cai por causa disso. Se num sistema se apagar a informação do que são médicos, ou do tipo de abonos que são pagos, ou da tipologia de consultas, provavelmente esse sistema vai ter muito mais impacto. Portanto, o valor dos dados tem a ver com, e se isto fosse apagado, se isto desaparecesse, o que é que aconteceria? Os elementos representados nos transacionais são milhões e milhões, nós temos bilhões de registros aí pelas bases de dados, nos dados mestre são, enfim, na ordem das dezenas, centenas ou milhares, consoante o catálogo ou classificação que estamos a falar. Por isso, sistemas de BI que conhecem os CIARs, o MIMUF, o BICSP na componente self-service, o SICA na parte dos hospitais. Sistemas de dados mestre que eu conheça atualmente, o sistema de gestão de dados mestre, o próprio SDM, que irei mostrar de forma superficial a seguir. A base de dados do medicamento do Infarmed é um sistema de dados mestre. O RNU. Sistemas transacionais, aqueles que utilizam no vosso dia-a-dia, o S-Clínico, a PEM, o RSSIGA, o RHV para o processamento de vencimentos ou o sonho nos hospitais. Fluxos da informação, não é? A informação para ser gerida no contexto do Ministério da Saúde, ela nasce na componente hospitalar em bases de dados, que são neste momento cerca de 40 a nível nacional, e na parte dos cuidados de saúde primários, as bases de dados do S-Clínico, que até há pouco tempo eram 360 e que agora estão a ser progressivamente fundidas e que terminarão em 55 ou 39, ainda não sabemos bem como é que vai terminar, provavelmente em 39, tantas quantas as ULS que vierem a existir. Aqui a representação das bases de dados nacionais que existem, a base de dados de mobilidade hospitalar, o RNU, a base de dados nacional de prescrições, o Centro de Conferência de Faturas, as bases de dados que têm a ver com os CIARs, os MIMUFs ou com o CIM-SNS e o SDM, e o BICSP aqui na ponta. Em relação a fluxos, eu não vou perder muito tempo com isto, os da mobilidade hospitalar têm este fluxo para chegar ao SDM, os do RNU têm estes fluxos entre as bases de dados locais e o SDM também, as da BDNP têm estes fluxos, portanto, tudo o que tem a ver com medicamentos chega ao SDM por esta via, da conferência de faturas de medicamentos e MCTs por esta via. Os dados clínicos das consultas, dos diagnósticos, etc., os fluxos são estes. O contacto e a interface entre SDM, CIM-SNS e BICSP, PAUF, PDACs, isto falta aqui ainda a qualidade, muito bem articulados, até porque esta plataforma já foi completamente assente no SDM e, portanto, há uma série de interoperabilidades que estão absolutamente garantidas. Isto tudo para, enfim, tudo misturado é uma enorme confusão, mas eu garanto-vos que na ACSS nós conseguimos saber em cada momento como é que para, em termos de fluxo, toda esta informação. E o nosso objetivo, tal qual o vosso, na ACSS e na SPMS, é, obviamente, converter dados na melhoria do nível de saúde da população, convertendo dados em informação em conhecimento, o conhecimento, obviamente, em mudança comportamental de utentes e profissionais, no nível de saúde. Nesta parte, convertendo dados em conhecimento, estará o SDM a dar apoio. Nesta parte, obviamente, a parte da governação, dependente de vocês, profissionais e instituições, não é? Para pegarem conhecimento em dados já mastigados, em dashboards e analisá-los e promover, garantir que existe mudança de melhoria do nível de saúde. Mas gerir dados mestre implica um conjunto de tarefas, não é só vamos cá gerir dados mestre, não é? Implica
normalizar os dados, implica melhorar continuamente esses dados, implica distribuir essa informação, não só os dados como a informação, aquilo que nós chamamos de meta-informação, ou seja, as especificações sobre esses mesmos dados e, obviamente, fazer manutenção de dados e versionamento. E, opinião pessoal, a gestão de dados mestre é uma condição essencial para a existência de interoperabilidade. Não é possível coisas tão simples como códigos de profissionais, isto é, código, o que é que representa um médico, um enfermeiro ou um secretário clínico, em 5 aplicações diferentes, estes 3 grupos profissionais terem códigos diferentes. Não é possível, mas isto acontece. E, portanto, o que um sistema de gestão de dados mestre faz é unificar os códigos destes grupos profissionais, por exemplo, se grupos profissionais, num único sítio, onde, nesse sítio, passam a ter um código nacional. E, por isso, as tarefas, em bom rigor, são todas estas, desde a identificação da origem dos dados até à governação dos dados, e aqui temos alguns blocos de informação que estão dentro do SDM, desde os mais antigos, como a hierarquia de locais dos CSP, a hierarquia de locais RNCCI, a hierarquia de locais hospitalar, o mapeamento que fazemos entre todos os centros de custo que vêm do RHV e os códigos que existem nos sistemas clínicos. Imaginem, os nossos sistemas clínicos a nível nacional têm cerca de 2.000 códigos, o RHV tem 2.000 códigos diferentes para representar coisas aparentemente semelhantes. Unidades funcionais, ou serviços hospitalares, ou serviços centrais das ARS. Mas são códigos diferentes e, portanto, se quisermos casar o que vem do RHV em termos de número de contabilização de profissionais ou de abonos desses profissionais com aquilo que esses profissionais estão a fazer do ponto de vista clínico nos sistemas clínicos, é necessário juntar as peças. É necessário fazer este mapeamento e a nossa equipa faz isso quinzenalmente. Neste momento estamos a ir mais baixo. Nós neste momento estamos a fazer um mapeamento entre cada profissional nos sistemas clínicos e cada profissional no RHV, profissional a profissional. Só desta forma é que depois conseguimos fazer instrumentos mais inteligentes, mais fidedignos para medir informação, criar indicadores, o que seja. Portanto, isto tem a ver com a qualidade da informação. Aqui, alguns ecrãs do SDM, neste caso um mapeamento entre os códigos das unidades funcionais e os códigos dos centros de custo, e, por exemplo, estamos aqui a ver que o CSP Mateus tem um código único no SDM, tem 5 ou 6 centros de custo diferentes do lado do RHV. A nossa equipa teve que fazer este mapeamento para que tudo o que venha do RHV possa estar normalmente contabilizado dentro do CSP Mateus. É desta forma que nós sabemos quem são os elementos desta equipa e conseguimos colocar isto de forma automática no PAUF, no PDACES ou no E-Qualidade. Ou, mais recentemente, unir cada uma das 3.000 freguesias de Portugal, 3.092, para cada especialidade médica, das especialidades da Ordem dos Médicos, ao hospital que tem a responsabilidade pela prestação de cuidados, portanto, a especialidade médica. E, portanto, se no SDM já é possível, na área dos cuidados de saúde primários, obviamente que também conseguirão ver o mapa de Portugal, mas por defeito aparecerá a área do ACES, e se escolherem neurocirurgia, vão lá ver no ACES qualquer aqui nesta zona, quais são o hospital para onde a neurocirurgia está a ser realizada. Portanto, este é o mapa da neurocirurgia, este é o mapa da pediatria e este é o mapa da medicina interna, e percebem que a configuração dos municípios ou freguesias que estão aqui representados não é exatamente a mesma. Ou, no ACES Baixo Alentejo, a catalogação fina dos 81 edifícios que esse ACES tem. Okay? Obviamente que cada edifício tem lá várias unidades funcionais, nós também sabemos isso, mas isto é algo que é gestão de dados mestre puro e duro, ou seja, saber para cada edifício que unidades funcionais é que lá estão, se estão as sedes ou se estão os polos, e depois facilmente representar isto, fazer a geolocalização e representar isto em mapa, também está disponível no SDM. Tudo isto para quê?
para o cidadão poder ver, por exemplo, no site da IRS Norte, isto que eu estou aqui a mostrar, que vem do SDM e que tem geolocalização, ou seja, na IRS Norte, e na IRS Centro também, e na IRS Alentejo também, basta aceder a esta página e automaticamente aparece a unidade funcional que tem doença aguda mais próxima geograficamente do sítio onde o cidadão está. Nem precisa de fazer um único clique, é completamente imediato. Portanto, depois, obviamente, pode ali pesquisar outra e aqui por baixo estão as 500 e tal que estão ali a ser mostradas da IRS Norte, com o detalhe de conseguir perceber qual é o horário da doença aguda. Isto foi tirado ontem, portanto, esta fotografia, o horário da doença aguda, os dias em que está aberto ou fechado numa timetable de 11 dias e todo o detalhe desta unidade funcional, eu espero que isto esteja certo e atualizado e que, se alguém estiver aqui desta unidade funcional. Então, o que é o SDM? O SDM é o sistema que permite gerir, fazer gestão de dados mestres na ACSS e na SPMS, para esta componente que é gerida dentro do SDM. Enfim, eu focaria aqui apenas a parte das fontes. Portanto, o SDM tem como fontes algumas das que eu já referi lá atrás, os CIARs, o SIM-SNS, o RNU, o RHV, base de dados de morbilidade hospitalar, o INE, nós temos carregado na BD o Census 2000, tínhamos o Census 2011, agora temos o Census 2021, o MIMUF, etc. E os consumidores externos, nós temos cerca de 5.000 utilizadores da componente web e cerca de 140 da componente de base de dados, principalmente ao nível das ARS e dos organismos centrais do Ministério da Saúde. Vou passar rapidamente a alguns slides que mostram o que é que o SDM tem organizado. A componente de hierarquia de locais, que surgiu em 2014, 2015, apenas com este bloquinho azul, desenvolveu-se para a rede de urgência, para os centros de custo, organogramas das instituições, edifícios, polos, carteiras de serviços, códigos de produção hospitalar, obviamente muito forte também todos os contactos de todas as organizações, os horários dos serviços. O que vinha cá atrás passou a ser esta quadrícula, portanto, geografia e áreas de abrangência também muito forte, toda a parte das candidaturas ao USF e UCC, os serviços e horários, toda a panóplia de indicadores de contratualização e monitorização nos cuidados subprimários estão no SDM, há cerca de 15 que são calculados nativamente no próprio SDM. Nós integramos com o RNU e fazemos todas as estatísticas de utentes com médico e sem médico que vão sendo publicadas aí semanalmente. Os censos já falei, todo o histórico de tabelas de referência de MCDTs, o índice de complexidade dos utentes que irei falar a seguir, muito forte nesta parte de especificações. Muitos de vocês queixam-se de que um BI pode ter 10 páginas, enfim, há BIs com uma página, há BIs com 10, mas toda a parte do modelo de dados que é invisível para vocês e que é usada pelos técnicos na SPMS, quando vão ler o que está no SDM, também está altamente documentada. As doses diárias definidas, toda a parte de geolocalização, o cálculo do IDG, estruturas de suporte ao RSS-SIGA, todo o processo de qualidade que envia e-mails, principalmente para os órgãos de gestão dos ACs. Este é um gráfico que mostra a quantidade de validações que são feitas no SDM por mês, portanto, cerca de 40.000 a 50.000 validações a nível nacional por mês. Significa isto, alguém chegar lá e clicar a dizer isto está certo ou isto está errado, ou se estiver errado, informar-nos porque é que está errado. E a azul o número de utilizadores que fazem essas operações, cerca de 300 a 400 diferentes por mês. Isto é o número de e-mails que são enviados por mês, portanto, a nível nacional, à volta de 100.000 e-mails por mês pelo SDM para 3.500, 4.000 destinatários diferentes. Índice de complexidade dos utentes. Portanto, só fazendo um resumo,
na minha opinião, a gestão de dados mestre é um instrumento, é um processo, na minha opinião, fundamental para garantir a interoperabilidade entre sistemas. Esta é a mensagem principal. Okay? E este é o sistema que nos ajuda a fazer isso. O índice de complexidade dos utentes é um índice calculado para cada utente inscrito nos cuidados de saúde primários mensalmente, que tem capacidade preditiva para as necessidades em recursos humanos nos CSP, para a necessidade de consumo de medicamentos e MCDTs, urgências, consultas e internamentos e até mortalidade. Tem uma história, enfim, entre 2013 e 2015 a CSS aplicou alguns instrumentos de ajustamento pelo risco a partes da população portuguesa, usando 2 instrumentos disponíveis a nível internacional, que são os ACG e os CRG. Em 2016 e 2017 criámos, em colaboração com a APMGF, uma versão beta deste índice que analisava cerca de 15 variáveis de morbilidade cumulativas entre si, com capacidade preditiva do trabalho médico apenas, nos cuidados de saúde primários. Tinha este problema de serem cumulativas entre si e de não perceber o sistema, à data, que, obviamente, que se tivéssemos um doente que tivesse diabetes e hipertensão, por exemplo, ele não pesa mais do que 2 doentes, um com diabetes e outro com hipertensão. 2 doentes, cada um com a sua patologia, obviamente que custam mais ao médico, entre aspas, em tempo, do que um único doente que tenha diabetes e hipertensão, em princípio. Portanto, esta primeira versão não compreendia isso e tinha esse grande problema. De 2018 a 2019, com discussões formais e informais com os sindicatos, associações profissionais, médicos e de enfermagem, fez-se a evolução do ICU para uma metodologia de análise de pesos, já não para variáveis uma a uma, mas para combinações de variáveis. Ou seja, o ICU já percebia que ter diabetes, osteoartrose e depressão era diferente, tinha um peso específico de combinação destas 3 patologias e quem diz estas 3 diz outras milhares de combinações que são identificáveis nos 10 milhões de utentes existentes em Portugal. Em 2020 e 2021, num estudo financiado pela Comissão Europeia, acabado e operacionalizado pela Ernst & Young, ele tirou esse relatório, que aliás é público, está no site da CSS, numa área chamada ajustamento pelo risco, confirmava a robustez estatística e metodológica usadas e dava algumas recomendações. As recomendações eram aumentar o número e diversidade de variáveis de morbilidade, porque, por exemplo, a insuficiência cardíaca não estava lá, a demência não estava lá, coisas importantes na prática dos cuidados de saúde primários não estavam lá, e desenvolver a capacidade preditiva para outras áreas que são cuidados. O sistema, a versão anterior, só tinha capacidade preditiva para o trabalho médico no futuro. Houve recomendações para as restantes áreas que estão ali descritas. E foi isso que foi feito. Portanto, desde 22 que temos dentro do SDM, tem sido usado, por exemplo, agora para a reformulação dos utentes sem médicos, já tem sido utilizado, mas na prática fez-se uma segunda versão do ICU, em que, para além das variáveis já habituais, idade, género, gravidez e puerpério, se adicionaram mais variáveis relacionadas com morbilidade, manteve-se a dependência de terceiros para a atividade da vida diária e a eficiência económica. Este sistema analisa os medicamentos prescritos para inferir sobre diagnósticos. Portanto, um doente que tenha insulina prescrita no sistema privado, o sistema infere que ele tem diabetes. Um doente que tenha antidepressivos ou ansiolíticos prescritos no sistema de saúde, o sistema infere que ele tenha depressão ou ansiedade. E também analisa os diagnósticos de internamento em hospitais do SNS para inferir sobre diagnósticos que, porventura, não estejam na lista de problemas ativos do processo clínico eletrónico nos cuidados de saúde primários, porque, por vezes, não está. É muito raro isto aumentar
aquilo que já existia em termos de qualidade, aquilo que já existia no processo clínico eletrónico dos CSP, mas por vezes sucede. E, portanto, acabamos por desenvolver esta nova versão na prática com mais variáveis de morbilidade e com capacidade preditiva na prática para a atividade médica nos CSP, atividade dos enfermeiros nos CSP, atividade de outros profissionais, atividade dos secretários clínicos, capacidade preditiva para os gastos com medicamentos dispensados em farmácia de oficina, MCTs realizados por prestadores no setor convencionado, depois a parte da urgência, das consultas MCDTs e internamentos hospitalares e um ICU que engloba isto tudo para todas as prestações ponderadas para um doente, independentemente de ser nos cuidados de saúde primários ou na componente hospitalar. Portanto, as fontes eram aquelas, estas são as variáveis, são 130 e tal, elas estão aqui resumidas em 5 grupos. Os grupos relacionados com a condição de vida, as variáveis demográficas, o que vem da ICPC, o que vem dos registros de enfermagem a vermelho, o que vem dos medicamentos prescritos a preto e aqui a parte que vem dos internamentos hospitalares a azul. Qual é o resultado disto? Quando analisamos a complexidade média dos utentes em função da idade, portanto, temos aqui no eixo do X a idade dos doentes, o eixo do Y a complexidade dos utentes. Portanto, utentes com 1 ano, obviamente todos nós sabemos que pesam mais na nossa consulta e têm, obviamente, uma complexidade de 3. Utentes com 10, 11 anos chega aqui ao mínimo e depois homens e mulheres diferenciam-se. A partir daí, todos nós percebemos isso, entre os 13 e os 70 anos, as mulheres consomem habitualmente mais recursos nos cuidados de saúde primários do que os homens. Isto é um gráfico que mostra, para a depressão e a ansiedade, a complexidade média em função da idade e do número de problemas de saúde, portanto, número de problemas de saúde aqui, na lista de problemas, aqui a idade, e aqui, numa lógica de cores, a complexidade. Portanto, isto é calculado pelo ICU. Aqui são vários pesos de variáveis demográficas ou de morbilidade comparados entre si. Portanto, 1 ano saudável compara razoavelmente com gravidez puerpéria, aliás, é a mais pesada de todas, e depois por aqui fora diabetes, depressão, hipertensão. Portanto, isto são pesos individuais, pessoas que só têm estas patologias ou estas condições. Aqui é a comparação de ter todas as variáveis negativas a Bordeaux contra ter pelo menos uma variável positiva em função da idade, portanto, ele é discriminativo, o ICU. Aqui é a gravidez, portanto, a gravidez tem as mulheres com gravidez grávidas têm complexidades à volta de 2,5 a 3, independente da idade, entre os 15 e os 48, 49 anos. Aqui é tudo negativo versus ter diabetes. Aqui é tudo negativo versus insuficiência económica. Portanto, a insuficiência económica, isoladamente, sem qualquer outra patologia, acresce ligeiramente ao tudo negativo. Aqui é ter dependência de terceiros para atividades da vida diária, isoladamente. Aqui é a comparação do ICU e da complexidade em função do número de problemas de saúde, na lista de problemas. 0 problemas, 1 problema, 2, 3 e 4 ou mais problemas a azul. Tivemos uma pandemia e avaliámos como é que o ICU se comparava a vermelho antes da pandemia e a azul, em plena pandemia, peço desculpa, a Bordeaux, e a azul após a pandemia, já depois da pandemia. Portanto, obviamente que a pandemia afetou todos e afetou também o ICU. É essa a conclusão, porque não é exatamente igual. A capacidade preditiva do ICU
comparada com a capacidade preditiva de contar utentes ou com a capacidade preditiva de contar utentes através de unidades ponderadas, é substancialmente superior. Portanto, os R's quadrados do ICU são bastante superiores, são à volta de 70% de capacidade explicativa quando comparados com contar utentes ou contar o peixe. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite que me foi formulado e agradecer em meu nome e em nome da DSPMS este convite. Eu vou abordar este tema, sobretudo o que é que se pode esperar do S Clínico nos próximos tempos. Já me pediram para acelerar um bocadinho. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, sendo que, e obrigatoriamente, depois podemos articular e podemos falar, quer em termos de discussão, quer depois aí, vou estar por aí, podemos clarificar algumas dessas situações. Portanto, acelerando com o risco de não dizer tudo, mas haverá momentos para dizer essas coisas que ficarão a faltar. Portanto, basicamente, então, o objetivo será falar um bocadinho sobre o que é que se espera aí dos próximos tempos relativamente ao S Clínico. Em termos da minha apresentação, dividir aqui nestes 3 grandes blocos, nestes 3 grandes temas, portanto, fazer um pequeno enquadramento associando e falando aqui um bocadinho do plano de recuperação e resiliência, portanto, que de alguma forma vai ser o que vai permitir avançarmos com este novo S Clínico, ou com esta evolução tecnológica que está a ser feita ao nível da SPMS. Depois falar um bocadinho daquilo que está a ser feito já atualmente, que é esta centralização nos ACES e a instalação da versão 4.0, assim chamada para já, do S Clínico. E depois, então sim, numa terceira parte, falar daquilo que será a evolução aos vários níveis do S Clínico, portanto, o novo S Clínico, o próximo S Clínico, portanto, já com significativas alterações relativamente àquilo que conhecemos atualmente. Portanto, falar depois um bocadinho já disso. Vá lá, entre aspas, a desculpa que anteriormente a SPMS tinha para não fazer evolução de sistemas, porque faltavam recursos, porque falta dinheiro. Neste momento não será por aí, portanto, ou seja, as coisas terão que obrigatoriamente ser diferentes. Portanto, rapidamente resumindo isto, basicamente nós percebemos que dentro do PRR existem 4 pilares, portanto, o pilar da infraestrutura, o pilar do cidadão, do profissional e dos dados. No contexto específico das soluções clínicas e administrativas, elas se encaixam então aqui no pilar 3, que é o pilar dos profissionais. Portanto, aqui, basicamente, como vocês perceberam, as palavras-chave, no fundo, são mobilidade e usabilidade e a modernização, claro, dos sistemas de informação, com o objetivo de ter um sistema único e integrado aqui disponibilizado aos profissionais do SNS. Claro que garantindo, ou pelo menos tentando garantir a máxima qualidade na prestação daquilo que são os serviços e os cuidados dos profissionais. Este pilar está dividido em 8 principais objetivos, sendo que esta componente da evolução do S Clínico, portanto, que é o tema aqui da minha apresentação, está ali incluída então no objetivo número 2, que é a substituição de sistemas de informação. Como vocês podem ver rapidamente, portanto, esta evolução vai acontecer aos diferentes níveis e aos vários níveis e aos vários sistemas de informação, quer clínicos, quer administrativos existentes na SPMS. Todos eles estão contemplados nesta vertente, naquilo que é a questão específica do CSP. Portanto, como vocês conseguem ver ali, portanto, basicamente há esta substituição então do sistema de informação atual, nomeadamente pela centralização da infraestrutura, pela consolidação e evolução tecnológica das bases de dados, pela evolução do front-end aplicacional e depois também aqui pelo desenvolvimento de microserviços que irão permitir tornar aqui todos os desenvolvimentos mais ágeis, apostar claramente na interoperabilidade e na integração de cuidados. Portanto, este é um aspecto importante. Há PRR, há dinheiro, há verba para poder avançar com algumas soluções diferentes. Ao nível da SPMS, também darmos conta que houve algumas alterações ao nível daquilo que é a organização interna da própria SPMS. Portanto, e neste momento existe uma coordenação dentro da estrutura da SPMS, responsável por estas 3 áreas de cuidados, portanto, cuidados de saúde primários, cuidados de saúde hospitalares, Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, exatamente com este objetivo de, então, desenvolver ou criar este sistema transversal e único e fazer esta substituição aos vários níveis, portanto, aos sistemas das várias áreas de cuidados. Portanto, no passado havia uma separação clara entre uma área e outra, atualmente as áreas estão juntas numa mesma coordenação, exatamente com este principal objetivo. Em termos estratégicos,
Basicamente aqui o objetivo é ter uma estratégia com vista a uma eficiência, sustentabilidade e usabilidade dos sistemas clínicos, isto pensando sempre na perspectiva das 3 áreas de cuidados, portanto, evolução tecnológica também aos 3 níveis de cuidados, capacitar as equipas e promover grupos de trabalho e sinergias com as instituições. Portanto, este aspecto, outro aspecto importante que nós queremos apostar, temos vindo já a fazer isso com vários grupos de trabalho, e nomeadamente nesta lógica do desenvolvimento do S-Clínico, temos até na sala algumas pessoas que têm participado nesses grupos de trabalho e estão a colaborar com a SPMS nesse sentido, e queremos também melhorar esta comunicação, quer interna, quer externa. Relativamente àquilo que é o presente, o que está a acontecer hoje, portanto, e o que prevemos terminar até ao final de 2023, o Dr. Nuno já falou um bocadinho muito rapidamente sobre isto, portanto, isto é um processo que está a acontecer, esta evolução tecnológica dos sistemas, nomeadamente é mais um processo técnico, mas há esta evolução daquilo que são a migração de todas as bases de dados de cada um dos centros de saúde para uma única base de dados ao nível do ACES. Portanto, este processo iniciou-se já no ano passado e consiste então nesta consolidação das bases de dados do centro de saúde a nível do ACES, ou seja, passarmos das 300 e tal para as 50, que provavelmente depois serão menos um bocadinho, como há pouco disse o Dr. Nuno. Esta evolução também, ou esta migração, está ao mesmo tempo a ser acompanhada por uma evolução tecnológica da base de dados, portanto, em muitos sítios ainda numa versão muito inicial da versão 7 para uma versão 19 já com outras potencialidades e com outra capacidade. Qual é o ponto de situação relativamente então a isto? Neste momento nós já terminamos esta centralização, esta consolidação ao nível da ARS-LVT. Estamos neste momento, e o mês iniciou-se em setembro e vai se estender até o início de novembro, vamos terminar isto ao nível da ARS Norte. Também já iniciamos um outro ACES no centro e também no Alentejo. Vamos terminar o centro e o Alentejo ali no final em novembro, e contamos também, ou temos previsto que até ao final do ano, início do próximo ano, vamos também fechar ou terminar aqui na LS Matosinhos, no Porto Ocidental, passando o UNO para S-Clínico e também na ARS Algarve. Portanto, é este o plano que temos traçado e que estamos convencidos que vamos conseguir cumprir até ao final do ano. Esta evolução, então, esta consolidação, esta migração, permitiu, entretanto, já introduzir aqui novas funcionalidades ao nível do S-Clínico, e esta primeira funcionalidade é, portanto, a componente administrativa passa a estar dentro do S-Clínico e, desta forma, então, deixa de ser necessário usar os sinos e, portanto, mais uma vez, prevê-se que até ao final do ano que deixemos de usar o Sinos, o Marta, o UNO e passamos a utilizar apenas o S-Clínico na componente clínica e componente administrativa. Outro aspecto importante também está a acontecer com base nesta evolução, ou neste trabalho que está a ser feito, é que também neste momento podem ser, ou temos uma funcionalidade que permite de alguma forma os utentes receberem SMS quando há um agendamento de uma consulta, ou então quando ali 48 horas antes da consulta se realizar. Ou seja, na prática, através do agendamento que é feito no S-Clínico, é enviada tal SMS a dizer, ok, tem consulta no dia X às tantas horas, e depois 48 horas antes dessa consulta é novamente aqui enviado este SMS. Naqueles ACES onde já foi ativada a funcionalidade, portanto, estamos a falar destes que fizeram esta migração, já foram enviados mais de 8 milhões de SMS. Portanto, podemos dizer que há aqui importantes melhorias e aspectos relevantes deste processo. O acesso à informação do utente em todo o ACES, não é? Portanto, melhoria na performance do S-Clínico, portanto, temos relatos de evidente melhoria naquilo que é a utilização do próprio S-Clínico. Claro que com a evolução tecnológica há incrementos aqui ao nível da segurança, vai permitir evoluir ao nível da tecnologia, vai permitir também melhorar esta questão da interoperabilidade. E é com base então nisto que estamos a preparar então o chamado novo S-Clínico, que contamos, já o iniciamos, mas ainda numa fase muito inicial, claro, mas contamos também terminar durante o próximo ano e ter aqui alguma coisa que possa ser utilizado ou em produção no próximo ano. Portanto, rapidamente, e para não estar aqui a gastar muito tempo nisto, portanto, esta é a visão para os sistemas de informação, sistemas inteligentes, não é? Sistemas customizáveis, ajustados, personalizados por utilizador, por contexto, por perfil. Portanto, depois, a questão da usabilidade, sistemas, efetivamente, que facilitem toda a experiência do utilizador, portanto, é um aspecto importante. E depois esta componente aqui do omnicanal, portanto, em que
o profissional tenha apenas um único front-end onde ele pode ter acesso a toda a informação do doente, por exemplo. O que nós estamos a pedir aqui às equipas que estão a trabalhar neste processo, basicamente, são estes principais aspectos. Não vou estar aqui a detalhar muito isto, mas a centralidade no utente, as questões da segurança, as questões de interoperabilidade, mais uma vez a experiência do utilizador e o processo de gestão de mudança. Portanto, são aspectos importantes e críticos no processo e que as equipas estão também a pensar nestas vertentes todas e também não esquecendo esta questão que temos que manter os sistemas antigos, temos que continuar a ter esses sistemas e então tem que haver esta convivência entre as duas áreas, os dois sistemas. Okay? Outro aspecto que também estamos a pedir é exatamente isto. Nós temos que pensar no utente ao longo do seu ciclo de vida, não é? E, portanto, temos que ter claramente esta visão única do utente ao longo do ciclo de vida do utente, assim como ter esta lógica de experiência integrada e omnicanal daquilo que são as interações e os eventos que acontecem ao longo deste ciclo de vida. Portanto, é um bocadinho esta lógica. Ter uma caracterização clínica transversal ou uma agregação de dados das diferentes soluções, portanto, a informação estando no S-Clínico Cuidados de Saúde Primários, estando no S-Clínico Cuidados de Saúde Hospitalares, estando no RNCCI, estando no Vacinas. Portanto, é possível o utilizador ter acesso, vai ter acesso a toda esta informação, preferencialmente dentro do mesmo ecrã, portanto, dentro da mesma abordagem. Portanto, é um bocadinho esta a perspectiva e é isso que estamos a pedir às equipas. De uma forma muito resumida, então, vamos ter aqui um novo ecossistema, uma nova arquitetura, uma nova infraestrutura, é uma base de dados central, uma base de dados centrais na lógica de termos esta informação e termos o chamado processo único do utente. É claro que também apostar na questão da experiência do utilizador, usabilidade, customização e por aí fora, e também aqui na transformação de processos, na tal visão única do utente, informação sempre omnipresente e por aí fora. Então, importa saber onde é que estamos. Portanto, este slide aqui só para os rapidamente perceberem como é que é um processo, como é que são estes processos e quais são as etapas dos processos de desenvolvimento de software. Portanto, inicia-se aqui por um processo de levantamento de requisitos. Após este levantamento, há sempre aqui os tais, a criação dos ecrãs, os desenhos dos ecrãs, passa para a parte de desenvolvimento, testes e depois entra em produção. Okay? É um bocadinho este o ciclo aqui do desenvolvimento de software. Isto para dizer o quê? Para dizer que estamos precisamente a começar e ao nível daquilo que são levantamento de requisitos, podemos dizer que temos cerca de 60% já de levantamento de requisitos feito. Estamos a começar também ali no desenho dos ecrãs, portanto, está numa fase ainda muito inicial e ainda muito menos ao nível do desenvolvimento. Portanto, a aposta vai ser, depois, o próximo ano, será sobretudo na vertente de desenvolvimento. Dar-vos nota, sobretudo, aqui que nesta componente inicial de análise funcional temos vários grupos de trabalho a decorrer, e como eu disse há bocadinho, alguns elementos desta sala fazem parte até inclusive desses grupos de trabalho, mas quer da componente médica, quer da componente de enfermagem, mas também a nutrição, mas também a psicologia, mas também o serviço social, mas também o farmacêutico e por aí fora. Portanto, todas estas áreas temos vários grupos de trabalho. O que está mais atrasado neste momento é a componente de enfermagem e é a componente de técnico. Dos técnicos. Portanto, todas as outras, o serviço social está praticamente fechado, a nutrição está praticamente fechada, a componente médica também está bastante avançada, portanto, mas, como eu digo, estamos a fechar esta parte para depois avançarmos para as outras áreas. Portanto, aqui só este slide para vos deixar algumas das ideias que nos têm sido transmitidas pelos grupos de trabalho, pelos profissionais, pelos utilizadores. Portanto, estão-nos a pedir aqui a criação de interfaces modernos e, sobretudo, intuitivos, acesso no mesmo ecrã a todas as funcionalidades, portanto, diminuir cliques, não abrir várias janelas, vários ecrãs, portanto, o máximo de registro no mesmo ecrã, de funcionalidades dentro do mesmo ecrã. Depois, o acesso centralizado a toda a informação do utente, se ele foi ao hospital, se ele está na rede, portanto, ter acesso a toda essa informação. Melhorar o trabalho das equipas numa lógica, sobretudo, de ter templates específicos que possam ser preenchidos pelo médico, pelo enfermeiro, pelo nutricionista, portanto, haver aqui esta partilha de dados ao longo de todo o processo. Comunicação próxima com o utente, o exemplo dos SMS falamos há um bocadinho, portanto, mas também a questão da alarmística, sugestões inteligentes, a inteligência também no sistema, e também aqui a automatização de algumas tarefas, não é? Que são processos que podem ir sendo automatizados. Um exemplo que está aqui, que tem sido pedido também, é esta questão da codificação automática. Portanto, vou passar apenas alguns ecrãs, ok? São protótipos, portanto, não significa que a versão final vá ser dentro deste género, ou que provavelmente não vai ser muito diferente, mas haverá seguramente ainda aqui muita evolução relativamente a isto. Portanto, este é um primeiro protótipo relativamente àquilo que é a visão da agenda, ok? Portanto, conseguem já ver aqui algumas diferenças significativas relativamente àquilo que é a visão atual.
Eu não vou estar aqui a gastar muito tempo com isto, depois poderemos, eventualmente, debater mais algumas questões e deixo-vos aqui a possibilidade de vocês também enviarem e partilhar sugestões connosco. Ao nível daquilo que é a visão global do doente, este também é um protótipo, insisto, é um protótipo do ecrã do perfil do médico, onde o médico, para além do SOAP, terá também aqui a possibilidade de agregar uma visão global do utente. E essa visão, no fundo, como diz lá em cima no slide, é uma visão que é customizável pelo próprio médico. Eu posso querer ver os destaques da lista de problemas, ou SOAPs antigos, ou rastreios, ou MCDTs. Portanto, e o ecrã vai sendo ajustado àquilo que é, no fundo, a necessidade e a vontade do próprio utilizador. Portanto, é esta customização que estamos a trabalhar. E insisto nisto, isto só é possível ultimamente, dada a tecnologia, ou dada esta evolução que está a ser feita, porque as tecnologias que estão a ser introduzidas permitem isto e não era permitido, não era possível no passado. Reparem, por exemplo, aqui neste ecrã, só para perceberem um bocadinho, como os ecrãs vai permitir depois o próprio utilizador gerir um bocadinho. Eu quero o ecrã mais para a esquerda, mais para a direita, quero puxar uma área, dar um ênfase a mais uma área, tirar ênfase a outra área. Portanto, é possível os ecrãs serem ajustados e podermos trabalhar desta forma com os diferentes ecrãs. Portanto, é isto que está a ser pedido às equipas, as equipas estão a trabalhar neste sentido, com o apoio, então, de vários grupos de trabalho do terreno. Outro exemplo aqui também, daquilo que falei há bocadinho, da questão do trabalho em equipa. Portanto, vai existir claramente uma área de templates específicos. Estes templates serão... Já está a olhar para o relógio, João, é? Não, ainda mais um bocadinho, quase, está quase. Portanto, esta área de templates, basicamente, é a possibilidade de eles serem partilhados entre os vários profissionais. São sugeridos no âmbito daquela consulta específica, não é? Mas depois eu poderei adicionar dos templates e, portanto, a possibilidade de ter aqui templates específicos para cada área e, trabalhados por vários profissionais. E estou praticamente no último slide, só para vos dar um bocadinho conta daquilo que tem sido um bocadinho a nossa perspectiva. Reparem, isto é apenas um exemplo muito pequenino. Quando discutimos com as equipas de design, com as equipas de análise funcional, basicamente estávamos numa discussão e nós queremos simplificar o registro de enfermagem ao máximo. Então, eles vão perguntando algumas questões, ou vão levantando algumas questões, mas é simplificar. E reparem que depois destas conversas, destas discussões, eles dizem, então, mas nós podemos simplificar desta forma. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o corpo humano e vou colocar um conjunto de tarefas que eu posso automaticamente registar com base nisto. Eu não estou a dizer que vai daqui sair um ecrã, não é? Ou que vai sair aqui um futuro ecrã do S-Clínico, mas para perceberem que o ponto de partida muitas vezes é destas discussões e destas interações entre as várias equipas de análise funcional, de design e por aí fora. E depois, claro, também tem a componente técnica, que vai ou não conseguir fazer isto, mas percebam que podemos simplificar muita coisa. Portanto, eu posso ter ali uma ferida no joelho direito, a ferida é logo caracterizada quanto à gravidade, se eu depois, clicando em cima da ferida, posso, por exemplo, registar a avaliação da ferida, posso registar o tratamento que fiz, por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. Portanto, é esta a tentativa que vamos, ou é no fundo este o nosso foco, é tentar simplificar e facilitar o registro dos profissionais. Mesmo para terminar, é mesmo isto que é neste momento o que vai na nossa cabeça, é tentarmos trabalhar em conjunto. Portanto, como eu disse, criamos vários grupos de trabalho dos vários grupos profissionais e estamos, no fundo, a tentar dar o melhor possível com base naquilo que são as condições atuais. Está bem? Portanto, muito obrigado. Qualquer sugestão é bem-vinda, qualquer proposta de melhoria é bem-vinda. No início deixei lá o meu e-mail, mas é muito simples, renato.pinto, o resto, @spms por aí fora. Portanto, qualquer sugestão, qualquer proposta de melhoria, estejam à vontade e encaminhem, por favor. Obrigado. Então, muitas das minhas perguntas aqui relativamente ao E-Qualidade já foram, entretanto, respondidas, mas surgiu aqui uma dúvida prática relativamente à sua implementação que tem a ver também com a nossa transição para o LS, que é, se nós deixarmos de ter conselhos clínicos, como é que está pensado o acompanhamento das equipas? Como eu fiz questão de salientar isso na apresentação, que o E-Qualidade está preparado para se adaptar à estrutura que vier a ser, não é? Mantendo aquilo que é a funcionalidade prevista, não é? De acompanhamento interno, próximo e depois de acompanhamento externo. Mas a pergunta que me fazes não é uma pergunta técnica e para a qual eu não tenho resposta ao dia de hoje. Portanto, era um bocadinho fora do vosso âmbito. Ok.
Eu tinha aqui algumas questões para algumas das coisas que o Nuno apresentou. Eu já percebi que há aqui uma importância muito grande daquilo que está ainda por baixo daquilo que nós sentimos no terreno e de coisas que já aconteceram, coisas que eventualmente vão ser bases de interoperabilidade e que vão melhorar a performance em certo grau, não é? Mas neste momento ainda não se sentiram muito bem. Eu, pelo menos pessoalmente, tenho aqui algumas dúvidas com algum destes índices que vão entrar e que sei que ainda não estão terminados, não parecem estar finalizados, mas para tentarmos perceber aqui um bocadinho aqui o impacto disto. Eu percebi, por exemplo, que uma das coisas no ICU que me ficou muito patente é que os utentes abaixo dos 50 anos, não crianças, vão quase todos eles ponderar menos do que uma pessoa. E para aquilo que está no sistema de dados mestre, vão também, em certo grau, contaminar aquilo que é a atual construção do IPDA, porque vão ponderar os rácios de profissionais, a maneira como os rácios profissionais estão construídas, parece-me estar a considerar isso. Pronto, eu, neste aspecto, gostaria de saber um bocadinho como é que está a ser calculado este ICU em alguns aspectos, nomeadamente como é que chegamos aos parâmetros de insuficiência económica. Imagino que a parte das baixas seja fácil, não sei se está a ser ponderado o nível económico ou outras coisas, se estamos a ponderar alguma coisa relacionada com o grau de diferenciação académico, se isso é possível. Pronto, por exemplo, a nível de emprego, situação de emprego, se isto é possível, se temos mais informação económica, se existe algum ajuste local ao custo de vida, porque uma coisa é ter, se calhar, um ordenado mínimo na minha cidade natal em Estremoz, outra coisa é ter um ordenado mínimo em Lisboa. Por exemplo, a nível das ponderações, por exemplo, se acontece alguma coisa para pessoas que tenham o seu encargo dependentes, ou se eu for, por acaso, um destes adultos jovens que tenha uma coisa que eu acho que não vi ali, por exemplo, uma esclerose lateral amiotrófica ou uma paralisia cerebral em que tenha, ou seja, claramente um abaixo de zero. As perguntas são todas mais ou menos... o ICU só tem... Conseguem-me ouvir bem? O ICU só tem variáveis que sejam mensuráveis de forma muito fácil por sistemas de informação. Portanto, a insuficiência económica em particular, ela está no RNU, é sim ou não? E vem da AT, da Autoridade Tributária. Portanto, aquilo é uma condição que está no RNU, não tem nada a ver com estar desempregado ou não estar desempregado, etc. O facto de ter uma ponderação inferior a 1 não tem nenhum significado especial, a não ser que um utente com uma determinada ponderação, que é, por exemplo, 0,25, prevê, em termos médios a nível nacional, um quarto de carga de trabalho do que outro utente que vale 1. E também, um utente ao lado que tenha várias patologias e, portanto, o ICU meça com uma complexidade de nível 3, tem uma previsibilidade de carga de trabalho no ano seguinte 3 vezes superior a um utente que vale 1. Portanto, aqui o ser 0,25, 1 ou 3 podia ser completamente, não teríamos a ter esta discussão se nós passássemos o 0,25 para 1, o 1 para 4 e o 3 para 12, ou seja, se multiplicássemos todos por 4. Mascarava-se isso de ser inferior a 1, o que aconteceria é que o 3 passaria a valer 12 e que o 1 passaria a valer 4, multiplicava todos por 4. Mas, na realidade, o que o ICU faz, o que aquele número faz, é ele ter capacidade para dizer que um utente ele é um número que o compara com os outros. Portanto, 0,25 significa que prevê um quarto da carga de trabalho do outro doente que valha 1. O ICU, a nível nacional, quando somados todos os ICUs dos 10 milhões de utentes, quando somados, uns com 0,25, outros com 1, outros com 2, outros com 4, o somatório dos ICUs a nível nacional é também 10 milhões. O que o ICU faz é atribuir a alguns mais do que 1, a outros menos do que 1. Vocês todos percebem que se eu tiver 100 doentes com 25 anos saudáveis,
Eles vão consumir, no ano seguinte, muito menos recursos do que 100 doentes com hipertensão, ou 100 doentes com depressão, ou 100 doentes com qualquer outra coisa, independentemente quase da idade. E, portanto, naturalmente, 100 doentes com 25 anos ou com 40 anos saudáveis terão um valor de ICU que é menor do que 100 doentes com patologias. Eu acho que nos temos de desfocar do número, porque o que o ICU faz é comparar os doentes, permitir através de um número comparar os doentes. Agora, se o número está em quilómetros por hora, ou em milhas por hora, ou em pés, ou em metros por segundo, é uma coisa diferente. Todas estas três medidas, quilómetros por hora, metros por segundo ou milhas por hora, medem velocidade, mas o número que está na conta quilómetros é diferente. Uns podemos gostar mais de quilómetros por hora, outros milhas por hora, mas na realidade o radar tem que ser calibrado para a velocidade, para a mesma velocidade. O radar mede 120 para cima em Portugal e medirá em Inglaterra em milhas por hora, mas a velocidade será a mesma. Tá, ok, agora já se ouve. Eu ia dizer que não vou entrar aqui na discussão científica do género ser uma construção social, mas a minha pergunta é mesmo muito prática, porque o género vem sempre quando se fala de ICU, e eu gostava só que me dissessem se vale mais ser homem ou ser mulher. Para eu conseguir perceber, porque eu percebia que não aparecesse o género, não é? Eu consigo perceber que há uma data de variáveis que podem ter implicações, mas gostava mesmo que me explicassem a pertinência do género fazer parte do ICU, porque isso significa que ser homem e ser mulher terá uma valorização diferente, ou é 0,5 a cada um? Assim como ter 1 ano de idade ou ter 50 anos. É exatamente a mesma coisa. Ou ter diabetes ou não ter diabetes. Sim, sendo que ter diabetes é pior e não ter diabetes é melhor. E o que eu estou a perguntar é exatamente isso. Ser mulher e ser homem, qual é que é pior? Não é uma questão de ser... Eu sei, atenção, calma. Não é uma questão de ser pior ou de ser melhor, mas naturalmente que por questões relacionadas com o planeamento familiar e com a saúde da mulher, existem um conjunto de atividades preventivas diferentes e habitualmente entre homens. Isto é meramente estatístico. O sistema limita-se a verificar, comparando o género, qual a carga de trabalho que foi utilizada no ano anterior e prevê isso para o ano seguinte. Portanto, estamos a assumir, no fundo, que o género feminino tem mais doença, certo? Não. Então. Não. Isto tem a ver com as atividades preventivas. Aquele gráfico que eu mostrei era em pessoas saudáveis. O gráfico que eu mostrei, não sei se repararam, mas era em pessoas saudáveis. Portanto, tem a ver com as consultas de planeamento familiar. As consultas se calhar atribuirmos o planeamento familiar às mulheres também é terreno movediço do ponto de vista da ciência, não é? Claro que sim, mas o que podemos garantir é que no dia em que a prática nacional seja diferente, aquele gráfico que eu mostrei, no mês seguinte, não será assim. Portanto, aquilo é um resultado da prática dos 5.000 médicos e dos 6.000 enfermeiros que nós temos em Portugal. É só isso. Assim como para a diabetes e para a hipertensão e para a depressão. Podem me perguntar porque é que a depressão vale mais do que a diabetes naqueles gráficos. É uma constatação estatística. Limita-se a ser uma... Ou seja, não há ali nenhuma inferência, não há ali nenhum martelanço nos dados para que eles tenham aqueles pesos. Aquilo é aquilo que é registado nos sistemas. Meramente isso. É aquilo que é registado nos sistemas com capacidade preditiva superior àquilo que era a contagem simples de utentes, contando-os 1, 2, 3, 4, 5, ou por unidades ponderadas, como tem sido feito até agora. Boa tarde. Rapidamente, agradecer as vossas intervenções. Foi muito giro o potencial tecnológico que existe hoje aqui em relação à apresentação da Sofia. Acho que era importante nós perceber que todas estas coisas são boas, não é? A ciência nuclear é importante, depois houve a bomba nuclear, não é? E, portanto, temos de saber o que é que nós fazemos com a tecnologia.
Acho que o E-Qualidade é um excelente instrumento, pode ser um apoio magnífico para o desenvolvimento do quadro organizacional de todas as unidades. Perceber que vai ficar dependente do que estiver associado ao DIOR. O DIOR tem N coisas que são aberrações, portanto têm que ser modificadas, não é? Que foi difícil, está um processo de construção, não está, é o que é. Agora, temos que fazer aqui uma maneira diferente e, portanto, isso poderá potenciar essa questão. Só uma nota, uma sugestão, que era importante separar o processo da qualificação, da melhoria organizacional, dos processos de candidatura. Não vamos conspurcar uma coisa que tem a ver com eu ter uma plataforma, não faço um processo de melhoria, defino a equipa da minha unidade, quem é que está a fazer com um critério bom ou mau, mas que é o atualmente existente, quando de repente estar a misturar naquela questão, eu candidato, não candidato, X critérios cumpridos, carregas, é que há a transição, etc. Isso devia ser feito, mesmo que fosse a mesma plataforma, de forma autónoma, não é? Funcionalmente autónoma, senão vai conspurcar todo o processo. Em relação ao que o Nuno apresentou de outras coisas, acho que nós valorizamos pouco, muitas vezes, o que é o trabalho, eu discordo muitas vezes das coisas do Nuno, o trabalho que ele fez na sustentação do sistema de dados domésticos, a criação do sistema de dados domésticos. Depois acho que falta é a passagem aquilo por uma coisa que seja funcional para nós, como permite utilizar, leia-se, dispositivo de gestão da informação que lá está. Portanto, nós temos que ter APIs simples, atrativos para essa questão. E sobre a questão do ICU, que o João estava a pôr a questão, eu penso que é um avanço imenso esta introdução da valorização, da ponderação do que nós somos, em termos de carga de trabalho, mas tem 3 ou 4 alertas que eu queria deixar. Primeiro, se isto for utilizado para definir listas de utentes, é extremamente perigoso. Porquê? Porque neste momento aqui reflete o passado, reflete, como não disse bem, o que nós estamos a fazer e, portanto, se eu ler a minha unidade tem 10 mil utentes, não interessa, ponderado por aquilo, dá-se os tais 10 mil, mas tenho uma carga de trabalho estimada. Eu tenho capacidade de mudarmos toda a organização da unidade. Temos um task shift completamente da unidade, mudamos a forma como fazemos aquilo. Vai automaticamente mudar o índice de complexidade. E então, de repente, as minhas listas ficam desadequadas ou não. Portanto, temos de ter muito cuidado com a utilização do ICU, que eu acho que é um excelente instrumento, mas para perceber o que estamos a fazer, para ver como é que vamos para a frente das coisas. Aquilo leu o passado, leu o que eu fiz, leu o consumo, a carga de trabalho, as coisas que eu fiz, portanto, há um X resultado. Se nós mudarmos tudo, é ao contrário, mas é muito melhor do ter só género, menos 5 anos, mais 2, mais 65, etc. Certo? Em relação à intervenção do Renato Pinto, eu acho que é muito importante e saúdo o caminho que está a ser feito pela SPMS, a modernização do S-Clínico. Eu tenho uma clara divergência estratégica com o que está a ser feito, portanto, desde há longos anos, mas já perdi essa guerra, não vale a pena discutir essa questão, mas há 3 ou 4 notas que eu gostava de deixar claro. Continuamos com uma grande confusão do que é o S-Clínico como aplicação no qual eu faço o registro da documentação da minha prática clínica, com o que é uma gestão de uma agenda, com o que é uma base de dados, leia-se do SINES que vai acabar e vai haver uma gestão do utente. Devia haver um Patient Master Index, um sistema de dados domésticos do cidadão, e portanto sei que sou homem ou mulher, ou transgênero, outra coisa qualquer, tenho X idade, tenho filhos, não tenho médico de família, não tenho, sou professor, sou uma coisa qualquer. Isso existe, é independente do processo clínico. E depois o sistema de agendamento, o tal, podemos associar, enfim, simplificando, o SNS 24, aquela questão, é ao lado. É ao lado, vai buscar informação e vai haver ali. Isso é uma questão essencial. E um dos principais problemas que tem posto nesta normalização da agregação das bases de dados é que neste momento tem um problema. As ULS vão estourar com o vosso sistema, nomeadamente o ACES vai responder, que acho que até agora é o único que fica partido em 2, e, portanto, a agregação das bases de dados já não dá, não é? Porque tinham que separar. Que leva à questão essencial. Mas por que raio é que querem passar 365 para 55 e não para uma? Já fiz esta pergunta uma vez, e a questão é assim, é muito complexo, naturalmente, mas eu nunca disse que as 365 iam passar ao mesmo tempo. Mas podemos ter o enquadramento, a base é esta, é uma, e agora vai à RS Norte e vai devagarinho. Depois vai à RS Centro e vai devagarinho. Já estamos a pôr tudo numa, porque a base de dados aqui não pode ser organizacional. É de base populacional. Essa questão que eu não consigo perceber. Continuamos a fixar as bases de dados à organização, quando a organização é um atributo que vem ao lado. Não tem a ver com a população. A população é que tem essa coisa. Eu estou lá e mudei de sítio. De resto, depois, uma lástima, agora uma coisa pessoal, um lamento, é que algumas das coisas que apresentou ali como grande inovação, tenho muita pena, por decisão da SPMS, os vários atores, tenham impedido que softwares que já tinham essa questão, como o VitaCare e Medicine fossem excluídos da nossa prática clínica no dia-a-dia. Obrigado. Zé Luís, sem querer entrar em diálogo, mas há só uma parte daquilo que disseste que não está completamente certo, que é se a vossa unidade passar a ter uma prática completamente diferente, isso não muda em nada o vosso ICU.
O que muda o ICU é, por exemplo, se a nível nacional, imaginem, saúde infantil 0 e 1 anos passar a ser feita só por pediatras, aquela curva inicial de maior complexidade decorrente da idade 0 e 1 anos estar aumentada, aí sim, no ano seguinte, o ICU, aquela parte inicial, mas teria que ser a nível nacional. A nível local não influencia. A nível local nós vamos conseguir ver, a nível local, tem a ver com os utentes. Os utentes têm uma determinada complexidade e nós vamos conseguir comparar aquilo que é feito relativamente àquilo que o ICU mede em termos de mediana, não é? Na prática. Mas a vossa unidade, se passarem a ter o dobro do trabalho em termos de tempo ou o dobro da despesa, o ICU dos utentes não muda. Não muda. O ICU dos utentes só muda se as características dos utentes mudarem. São características dos utentes. Não são... Aquilo não mede o que vocês fazem. Para isso existem indicadores. Indicadores de medida, de monitorização, da atividade, etc. O que o ICU mede é o que cada utente, a complexidade de cada utente. Isso tem a ver com o utente. Não tem a ver com a forma como os profissionais funcionam. Não conseguimos mensurar um conjunto de atividades preventivas que façam ou não, porque não há registro dessa questão. Eu não consigo mensurar se eu prescrevo ou não exercício físico, se faço ou não prescrição social, claro. Não consigo mensurar a minha intervenção para as pessoas fazer outras coisas. E, portanto, um componente muito importante, uma atividade toda nós reconhecemos como fundamental, não existe. Mas isso não é, o problema não é teu, é um problema atual dos sistemas de informação. O ICU... falar lá fora, senão aqui trazer o ICU consegue... Eu só disse... O ICU não faz diagnóstico médico, nem faz diagnóstico clínico, nem percebe tão bem, está muito longe da capacidade que qualquer um de vocês tem quando olha para um doente. Quando vocês olham para um doente, sabem muito melhor do que qualquer sistema deste tipo, ao ICU, aos ACGs, aos CRGs, ele mede razoavelmente bem para populações, ou seja, para a vossa lista, para a unidade funcional, mas falha com muita frequência a nível individual, o ICU ou qualquer um deles. Portanto, a nível individual, não haja qualquer dúvida que qualquer instrumento destes, não é o ICU em particular, todos eles a nível nacional ou internacional, vão sempre falhar muito, muito. Comparando com a capacidade preditiva que qualquer profissional tem quando um doente chega ao seu consultório e nós sabemos o que é que esse doente nos vai consumir no ano seguinte. Não é preciso nenhum ICU para dizer isso. Portanto, o ICU será importante para estratégias de governação clínica ao nível da unidade funcional ou do ACES, muito provavelmente pouco útil ao nível, em termos de governação. Enfim, todos vocês conhecem quais são os 50 doentes mais complexos que têm. Não é preciso nenhum ICU para vos dizer isto. O ICU acertará nesses 50 mais complexos, provavelmente. Mas não adiantará nada relativamente àquilo que vocês já sabem, vocês são altamente conhecedores da vossa lista. Isto é muito mais útil ao nível da governação clínica, do Conselho Clínico e de Saúde, do que propriamente da prática clínica individual, não tenho qualquer dúvida. Nuno, queria colocar-te uma questão que eu, embora saiba que não é responsabilidade vossa, é muito mais nossa. Quando eu tenho a classificação, eu percebo que este índice de complexidade seria muito mais correto do que apenas pelos grupos etários. Mas os grupos etários eu tenho a certeza que são aqueles com listas de problemas, com problemas que estão lá há 10 anos, com listas de problemas que não são... Já nem falo da medicação crónica também, que atualiza quem atualiza, mas as listas de problemas, sem passarem a inativos, com AVCs que estão lá há 10 anos, com depressões que duram a vida toda, algumas duram, mas a maior parte delas, felizmente, não. A carga de trabalho calculada, sabendo nós que isto existe, não é algo que, apesar de tudo, vai ser mesmo menos rigoroso? Olha, dou-te um exemplo. Achei muito estranho o ICU dar à úlcera crónica, isoladamente, um peso muito reduzido. Úlcera crónica, úlcera de pressão. Nós sabemos todos que a úlcera de pressão habitualmente não existe de forma isolada. Portanto, existiam, sei lá, 50 ou 100 doentes a nível nacional que tinham essa patologia de forma isolada. E o ICU dava a isto um peso muito reduzido.
indo verificar, obviamente que é isto que tu estás a dizer, eram erros de diagnóstico, mas o ICU percebeu isso e deu, ou seja, eram erros de diagnóstico, eram coisas que lá estavam há muito tempo, de forma isolada, provavelmente a doente. O ICU percebeu isso e não deu peso a isto. Porquê? Porque estes doentes, aquilo era um erro e, portanto, como não tinham consultas associadas a isso, não tinha peso. Isoladamente, quando em associação a outras patologias, sim, aumenta o peso dessas outras patologias. Além do problema da atualização, há outro problema, é que o ICPC, para codificar determinadas situações, vou ali e já venho. Há coisas que não consigo codificar corretamente. Eu peço só desculpa, vou ter de interromper aqui um bocadinho, só para não atrasarmos muito a sessão da tarde. Eu queria só fazer aqui um pequenino comentário para terminar. Está muita coisa a acontecer. Não nos é muito claro ainda quando é que nós vamos sentir isto no terreno e acho que seria importante desenvolver cronogramas dos vários passos e o que é que nós podemos esperar, independentemente das mudanças que isto ainda vai sofrer no processo antes de ser implementado, mas quando é que podemos esperar começar a usar algumas destas coisas e quando é que efetivamente se vai dar, por exemplo, a substituição completa, quando é que vamos ter os produtos finais, nem que seja uma estimativa. Há alguns aspectos, assim, estamos em processo de mudança, há aqui alguns riscos, há aqui alguns aspectos que me preocupam em relação à questão dos índices, já tinha comentado com o Nuno antes, e que tem a ver aqui um bocadinho não com os índices em si, mas com a utilização que os índices podem ter, da maneira que eles estão calculados, por calcularem um teto real que, na prática, é a soma total do número absoluto. Nós, por exemplo, eventualmente a questão de estarmos a tratar os 10 milhões, assumimos que estes 10 milhões de pessoas, eu percebo que estamos a dividir o trabalho total que eles representam e estamos a medir muito o tempo, porque eu percebo uma componente muito grande do tempo despendido, ou pelo menos em consulta, pelo menos do que eu percebi na leitura no STM, que era um critério utilizado, era o tempo entre cliques de abrir e fechar a consulta, e está a ser usada essa média para ponderação. Eu, pelas minhas contas, a taxa de hipoutilização não é compensável com a taxa de hiperutilização, que foi uma coisa que me preocupou um pouco, nomeadamente se isto for usado para cálculo do número de utentes por lista. Isso é uma coisa que acho que é um risco muito real. O IPDA, também já partilhei as minhas dúvidas em relação à questão de que, da maneira que está construída, acho que hipovaloriza aquilo que é o peso de uma qualquer perturbação isolada, na medida de não ponderar que nenhuma das perturbações possa ser o suficiente para justificar que aquela equipa está perturbada a mais de 50% ou 60% ou 70%. Por dar um teto artificial, e vou voltar ao exemplo, tipo uma equipa de maneira que está neste momento no STM e não está implementado, diria não é um produto final, mas uma equipa pode ter 100% dos seus médicos fora ou 100% dos seus enfermeiros fora e a sua perturbação é meramente 7,5%. Se isto forem coisas que vão ponderar os índices de performance das equipas e contem para a remuneração, são coisas que terão de ser afinadas antes de estarem terminadas e pronto, se não outra coisa, nós gostaríamos de colaborar nesse processo, gostaria que os profissionais também estejam atentos e vão mudando os seus contributos enquanto o processo está a ser construído, que será sempre bastante mais fácil do que quando o processo estiver finalizado. Bom, obrigado.